E aí, moçada, vamos nessa? Alô, alô, teste. Massa. Certo, estamos aqui para mais uma aula. Vamos recapitular algumas coisas da última. É até bom para quem não estava aqui, que eu não quero citar nomes. Esse PowerPoint que a gente vai usar na aula de hoje é o mesmo da última aula, porque a gente chegou só até a metade da onde ia chegar. Então eu vou dar uma recapitulada em tudo, tirar possíveis dúvidas de vocês e aí a gente segue o baile. Então, só lembrando, a gente falou sobre as funções harmônicas, né, sobre as funções de impulso, tensão, repouso. A gente viu o que cada acorde pode desempenhar dentro dessas funções. Só lembrando que impulso, tensão e repouso são como cada momento de uma conversa, né? O impulso seria a introdução no assunto, a tensão seria a pergunta e o repouso seria a resposta ou o início de uma nova conversa, tá? Então, aqui é exatamente o que eu falei. E aqui os nomes que a gente usa oficialmente. O impulso, os acordes que têm a sensação de impulso são os acordes subdominantes, os acordes de tensão são os acordes dominantes e os acordes que dão a sensação de repouso são os acordes com função de tônica, tá? Tudo isso vocês já sabem, a gente viu nas duas últimas aulas, mas é sempre bom relembrar. E aqui são essas funções dentro do campo harmônico maior. De verde aí a gente tem as funções de tônica, de azul as funções de subdominante, em vermelho as funções de dominante. Só lembrando aí que esse R minúsculo são as funções relativas, né? Tônica relativa, subdominante relativa, dominante relativa e por aí vai. Ah, não lembro mais o que é esse negócio de relativo. O relativo é aquele acorde que tem, que tem a mesma função, só que ele tem uma sonoridade diferente e ele não é tão forte quanto o acorde legítimo. Por exemplo, o primeiro grau aí, Dó com sétima maior, é um acorde que tem função de tônica e, ao mesmo tempo, o Lá menor 7, sexto grau, ele também tem a função de tônica, só que como ele é tônica relativa, ele dá essa sensação de tônica, porém com menos força do que a tônica legítima, no caso, o primeiro grau. Né? Dando um exemplo prático, eu posso fazer uma cadência aqui, ou seja, uma sequência de acordes. Primeiro grau, quarto, quinto, terminei na tônica, sensação gigantesca de repouso. Outra situação, primeiro grau, quarto, quinto, terminei no sexto, também uma sensação de repouso, só que não é tanto quanto se eu terminasse aqui, tá? Então, só recapitulando o que a gente viu na última aula. E é interessante lembrar também que na harmonia quase tudo é relativo. Ao mesmo tempo que um acorde pode ter uma função dominante, ele pode ter uma função de tônica, ele pode ter uma função de subdominante. Tudo depende do contexto, tá? Então aqui foi aquela música que a gente viu, né? Quebrantado, a gente já passou por ela. Cadê? Aqui. Ela está em Dó maior, né? Então, Dó, Sol, Lá menor e Fá seriam os primeiro, quinto, sexto e quarto grau, respectivamente. E aí, embaixo, em azul, tá as funções. Primeiro grau seria a função tônica, quinto, função de dominante, sexto, função de tônica relativa e o quarto grau, função de subdominante. Aqui embaixo é a mesma coisa, só muda a ordem dos acordes do meio. Tudo isso aqui a gente já viu, né? Aqui a parte da ponte da música, que tem uma sequência de acordes subdominante, só para gerar movimento, né? E aqui foi a música que a gente analisou, né? Que a gente ficou procurando o tom e tudo mais. Vou passar para a próxima, tá? Para a gente não perder muito tempo. Só lembrando, não sei se todo mundo vai se lembrar aí. O processo que a gente usa para descobrir a tonalidade de uma música, eu acho que o mais prático aí é a gente pegar
as notas de cada um dos acordes, colocar em ordem. Lembra que a gente fez isso? Coloca elas em ordem, vê onde estão os semitons e aí você descobre qual é a escala. Descobrindo qual é a escala, você já sabe qual é o campo harmônico e, consequentemente, quais são os graus de cada acorde. No caso dessa música do Baruch, que foi a última que a gente fez na semana passada, a gente está na tonalidade de Mi. Por que Mi? Porque todos esses acordes estão sendo montados em cima da escala de Mi maior. Como é que eu sei disso? Eu peguei todos esses acordes, Mi maior, tem as notas Mi, Sol sustenido, Si, Dó sustenido menor, Dó sustenido, Mi, Sol sustenido, e assim por diante. Coloquei uma do lado da outra e eu já tive a resposta aí de todas as notas da escala. Aqui são os acordes, né? Mi, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor, Mi com baixo em Sol sustenido, que é a mesma coisa que um Mi, Lá e Si. Então aqui embaixo a gente tem em verde quais são os graus do campo harmônico, ou seja, qual posição cada acorde ocupa dentro daquele campo harmônico. No caso, já que a gente está na tonalidade de Mi, a gente está pensando no campo harmônico de Mi maior, né? Então, se o campo harmônico é de Mi, o próprio Mi seria o primeiro grau, né? A escala de Mi começa no Mi. Então, por isso que ele é o primeiro. Dó sustenido, seguindo essa lógica, seria o sexto grau, Fá sustenido segundo e assim por diante. Em azul, a gente tem as funções de cada um desses acordes, né? A gente tem tônica, tônica relativa, ou seja, a função de repouso ela é prolongada por um tempinho, e aí você tem uma subdominante, um acorde de passagem aí no meio, que seria esse Mi, com baixo em Sol sustenido. Você vai para uma outra subdominante e termina a cadência com uma dominante para poder voltar do início. Certo? Esse azul, basta você ter na sua cabeça bem definido isso aqui, ó. Todo campo harmônico maior, as funções são essas. O primeiro acorde é sempre um acorde de tônica, o segundo é sempre uma subdominante, o terceiro é uma tônica antirrelativa e por aí vai. Certo? Então, por isso que isso aqui é interessante de ter anotado. Você não precisa anotar os acordes em si. Dó com sétima maior, Ré menor sétima. Isso não é tão necessário. Mas só o fato de você lembrar que o primeiro é tônica, o quinto é dominante, o quarto é subdominante, isso é legal de ter anotado para sempre poder ter a mão na hora de fazer os exercícios ou analisar alguma outra música. Sacou? Então, avançando aqui, onde é que a gente estava? Aqui, pronto. Agora sim. Antes de eu prosseguir, sobre essa parte da análise, de descobrir a tonalidade das músicas e tudo mais, alguém tem alguma dúvida nesse momento? Eu sei que mais pra frente vão surgir, mas agora, tem alguma coisa que não tá clara? Eu sou uma pessoa muito paciente, não tenho problema de explicar de novo, viu? Então tá. Se tiver, me avise, viu? Não tenha vergonha, não. Então, agora chegou a hora dele. O campo harmônico menor. A gente chegou a falar sobre escala menor lá no primeiro módulo. Vocês fizeram acordes menores, né? Trabalharam bastante com acordes maiores e menores. Só que o campo harmônico menor, ele é um caso à parte, tá? Por que ele é um caso à parte? Porque existem 3 campos harmônicos menores. Ao contrário do maior, que existe um, o menor existem 3. Qual é a diferença entre eles? Vamos descobrir. Antes, deixa eu só dar uma explicada para vocês aqui. O campo harmônico menor, ele segue a mesma ideia e lógica do campo harmônico maior. Qual é a lógica? O campo harmônico é uma sequência de acordes montada em cima de uma escala, tá? A única diferença é que a gente toma como referência, como ponto de partida, uma outra escala, que no caso é a escala menor. Até então, a gente tinha só usado músicas em tonalidade maior, ou seja, só usando o campo harmônico maior, que é montado a partir da escala maior. Agora a gente está pensando no campo harmônico menor, que é montado a partir da escala menor, tá? E a treta dele é que existem pelo menos 3 escalas menores. Logo, cada uma dessas escalas vai gerar um campo harmônico diferente, com sonoridades diferentes e outros caminhos harmônicos, tá? Posso passar próximo? Quer anotar alguma coisa aqui? Tá. 3 escalas menores diferentes. Como assim? São as escalas menor natural, menor harmônica e menor melódica, tá? Qual a diferença entre elas? Meu Deus, eu estou perdido. Está rindo o quê?
Estou perdido. Como assim? Vou te explicar o que é cada uma delas e qual é a diferença. Vamos lá. Só para você entender, a escala menor natural, ela é a escala relativa da escala maior, né? Só lembrando, a escala maior é aquela que tem o 3, 4, 7, 8, né? Semitons, não olhe para mim assim não, velho. Que tem os semitons da terceira para quarta e da sétima para oitava. A escala menor natural, ela é relativa da escala maior. Como assim? Ela usa as mesmas notas, só que em outra ordem. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso lá no primeiro módulo, quando a gente aprendeu sobre escala menor. Não sei se vocês se lembram, mas a escala menor, ela tem os semitons lá no 2, 3, 5, 6, né? Escala maior, 3, 4, 7, 8. Escala menor natural, 2, 3, 5, 6. Como assim eu não estou entendendo muito bem esse negócio de relativa? Pensa comigo aqui na escala de Dó maior. É a única escala maior que não tem nenhum acidente, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu posso pegar exatamente essas mesmas notas, sem colocar sustenido e bemol em nada, e ter uma escala menor. Basta eu começar pela sexta nota. Então, eu tenho a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sexta nota. Se eu começar essa mesma escala de Dó pela sexta nota, eu vou ter a escala menor. Por isso que a gente chama de relativa, porque elas usam as mesmas notas, só começam de lugares diferentes, tá? Mas, só para você não se perder muito aqui, escala menor natural é aquela que tem os semitons em 2, 3, 5, 6. Anotaram isso? Então, isso depende do tom, né? No caso do Lá menor, que é o que está aí, né, o exemplo que está aí, não tem nenhum acidente. Mas, por exemplo, se você for montar a escala de Mi menor, tem um sustenido no Fá, que é aquela continha que a gente faz para compensar os semitons. Então, o mesmo esquema que vocês cansaram de fazer na escala maior, na menor também é assim. Basta você seguir essa receitinha de bolo de aonde estão os semitons, que nada vai dar errado. Tá? Eu vou prosseguindo aqui. Mais para frente tem alguns exercícios de escala para vocês fazerem, tá? Para qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui. Agora, a escala menor harmônica, ela é como a escala menor natural, só que ela tem uma alteração no sétimo grau, tá? Então, ela tem um semitom a mais. Diferente da escala menor natural, que tem os semitons apenas em 2, 3, 5, 6, a escala menor harmônica tem os semitons em 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Como é a sonoridade dela? Vou mostrar a diferença. Escala menor natural. Escala menor harmônica. Deu pra sacar que tem um temperinho a mais aí, né? Tem uma pitada de curry, já que ela tem essa sonoridade mais árabe, né? Não, não. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tá? Por isso que eu até coloquei de cores diferentes aí, para não gerar essa confusão. Então, menor natural, menor harmônica. Tá? E, por fim, a menor melódica é uma escala menor com sexta e sétima maior. O que isso significa? Os semitons dela estão no 2, 3 e no 7, 8. Pega a diferença. Menor natural, 2, 3, 5, 6. Menor harmônica, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Menor melódica, 2, 3, 7, 8. Qual é a diferença sonora nisso? Menor natural. Menor harmônica. Menor melódica. É uma escala bem esquisita, né? A sonoridade dela é bem estranha. Parece até que eu tô tocando errado, né? Mas eu juro pra vocês que eu não tô, não. Só pra... É o quê?
Vou explicar agora. Para que tudo isso? Tudo pode ser explicado pela história. Essas escalas foram inventadas para resolver alguns problemas vocais, mas acabaram criando outros e complicando a vida dos músicos do século XXI. Como assim resolver problemas vocais? É o seguinte, só para vocês entenderem o porquê da invenção desse monte de escala. A escala maior, ela tem uma notinha que gera uma sensação que a escala menor não gera. Veja só, vou tocar uma escala maior aqui, viu? Sem segredo, sem truque, nada. Aí você fica esperando a nota para resolver. Essa nota que gera essa expectativa, a gente chama, na teoria musical, de sensível, né? O nome é autoexplicativo, porque você fica, meu Deus, termina isso logo para eu poder ir para casa. Agora, a escala menor natural não tem essa sensível. Se eu tocar a escala menor e terminar no 7º grau, que é onde eu terminei na maior, não gera essa sensação. Olha a diferença. Você não fica tipo, e aí, pra onde é que vai? Dá pra terminar aqui numa boa. E os compositores lá da época da Idade Média, mais ou menos ano 1100, eles perceberam essa falta que a escala menor tinha e inventaram uma escala que tinha essa nota sensível. Foi aí que surgiu a menor harmônica. O que faz essa escala ter a nota sensível? A 7ª maior, ou seja, o 7º grau da escala tem que estar a meio tom da tônica, né? Como a gente viu semana passada na aula de tétris lá, né? Então, se você coloca no 7º grau da escala uma nota que tem meio tom de distância da tônica, você cria essa sensação de sensível, de precisa resolver, entendeu? Preciso da resolução logo. Como na escala menor natural, a distância entre a 7ª e a tônica é de um tom, eles pegaram a 7ª e avançaram meio tom. Assim, você cria automaticamente essa sensação de repouso imediato. Pede a resolução. Coisa que a escala menor natural não tem. Você percebe que é muito mais tenso terminar usando essa nota que a gente chama de sensível do que não usar. Por isso que foi inventada a escala menor harmônica. Até aqui tudo bem? É o que eu vou dizer agora. Só que quando eles resolveram o problema vocal, aliás, o problema da sensível, criando a escala menor harmônica, eles criaram outro problema, que não existia até então. Como na época não existia uma variedade tão grande de instrumentos como a gente tem hoje, a grande parte da música era vocal apenas, né? E no máximo tinha um instrumento para acompanhar. E eles perceberam que a escala menor harmônica era muito difícil de ser cantada. Por quê? Dá uma olhada aqui na escala menor harmônica. Entre o 6º e o 7º grau, tem um salto gigantesco aí. Tem um salto de 1,5 tom, né? Entre Fá e Sol sustenido, 3 casas aqui, ó, você tem um salto de 1,5 tom. E isso, para cantar, era muito difícil, né? Você resolvia o problema da sensível, que agora tinha, e o final da música tinha cara de final, só que era muito difícil de cantar, e os cantores desafinavam muito, e é aquela história. Por isso, eles criaram uma outra escala, onde aumentou meio tom do 6º grau. Olha a diferença entre as duas escalas, ó. Fá natural no 6º grau, Fá sustenido no 6º grau. Que aí você resolveu o problema do 1,5 tom para 1. E aí ficou mais fácil de ser cantada. Se você for parar para analisar, a escala menor melódica é como uma escala maior, só que tem a terça menor. Uau. Certo? Um pouquinho de história aí para vocês. Até aqui tudo bem? É o quê? Tipo, eu tô com dúvida, mas eu não sei no que ainda. Você vai descobrir o que agora. Como nem tudo são flores, eu quero ver se você entendeu. Vou pedir para vocês montarem essas duas escalinhas aí. Menor harmônica, Si menor harmônica
e Fá menor melódica. E aí, para não ter que ficar voltando slide, eu coloquei a fórmula aí embaixo. Ó. Menor harmônica, os semitons estão em 2, 3, 5, 6, 7, 8. E a menor melódica, os semitons estão em 2, 3, 7, 8. Beleza? Jogue duro. É nesse campo harmônico que ele aparece. Você... Não, você vai montar uma escala. Igual aquela que a gente fazia lá no módulo 1. Escreve toda... Então, ó, você vai fazer de Si menor harmônica, por exemplo. Você vai escrever as notas de Si até Si. Si, e aí você marca onde tem que estar os semitons. Segunda para terceira, quinta para sexta, sétima para oitava. E aí você faz as alterações necessárias depois. Tá? Oi? Sim. Ó, só uma coisa, viu? Em uma escala você usa sustenido e na outra bemol, viu? Existem alguns casos onde você usa sustenido e bemol na mesma escala. Mas não é o caso dessas duas, tá? Oi? Isso, isso. Esses números que estão embaixo são só os semitons. É só onde tem meio tom. Tá voando. Você lembra como monta escala que a gente fez lá na primeira parte do curso? É o que você vai fazer aí. Você vai montar a escala de Si menor e depois de Fá menor. A diferença é que você vai montar uma escala que não passou no antidoping aí. Ela tem algumas alterações. Então, embaixo aí, ó, tá a fórmula dessa escala. Aonde estão os semitons. Então, é o que eu estava falando para o Elivaldo agora. O que você tem que fazer primeiro? Qual é a primeira escala que você tem que montar aí? Si menor, harmônica. Você vai escrever de Si até Si. Si, Dó, Ré, até Si. Sem nenhum acidente, nem nada, tá? Escreveu todas as notas? Aí você vai marcar em cima das notas aonde você tem que colocar os semitons para não esquecer. Então é menor harmônica, MH, segunda para terceira, quinta para sexta, sétima para oitava. Feito isso, você só vai conferir as distâncias e colocar os acidentes, sinais de alteração, aonde for necessário.
Tá esquisito? Quer compartilhar com a gente aí como é que tá? Pera aí. Hum. Uhum. Uhum. Não, se você já colocou lá sustenido si, você já resolveu o 7 e 8. A de si menor já rolou? Já foi a sua aí, Rogério? As duas? Eita, bicho ligeiro. Hum. Menor harmônica. No período da história, se fala? Rapaz, eu comecei a ver os primeiros registros. Pode ser que tenha surgido antes, mas eu comecei a ver os primeiros registros por lá nos motetos do século XII, tá ligado? Mais ou menos de 1100 pra frente, né? Motetos são músicas que têm três linhas vocais que cantam coisas diferentes ao mesmo tempo. E ali já aparecia várias coisas usando escalas menores com a sétima maior, né? Rapaz, então, na verdade, essa escala menor harmônica, eu acho que ela tem uma sonoridade bem árabe, sabe? Quando você quer usar essa intenção Oriente Médio, escala menor harmônica, né? Tem bastante essa cara de árabe, sim. É, Em uma se usa sustenido, outra usa bemol. Certo. Miguel, fala aí como é que tá a sua de si menor aí. Conta pra nós. Alguém fez diferente disso? Vou repetir o que Miguel falou, hein? Si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol, lá sustenido, si. É isso aí, viu? Show. A sonoridade dessa escala. Tá? Alguém já fez a de fá? Não. Então você não prestou atenção no que eu falei, na historinha que eu contei. Era essa escala. Essa escala. Quando eu tava falando da escala menor harmônica. Que eles resolveram o problema da sensível, mas criaram outro, porque em um dos trechos da escala tinha um intervalo muito difícil de cantar. Um intervalo de um tom e meio. Menores harmônicas tem um tom e meio da sexta pra sétima. Isso. Porque não tem outro jeito, né? Se não tiver um tom e meio, a conta não bate. Sacou?
Certo. Thiago, me diga aí como é que tá a sua segunda escala. Ele tava com a cara de... Ele evitou contato visual. Não me chama não, chama não. Você esquece que eu já dei aula em colégio, brother. Diga aí. Fá menor melódica. Começou bem. Ah. Não, pô, fale sério. Ah, você tá falando sério. Tá, sol sustenido, continue. Ah. Hum. Uhum. Peraí. Eu sei aonde você errou e eu sei o que você pensou. Eu sei qual foi a sua motivação pecaminosa. Olha só. Esse semitom da segunda para terceira, você colocou aí, semitom da segunda para terceira, sol sustenido lá. Só que você acabou alterando um intervalo que já estava certo, que era o da primeira para a segunda. Primeira para a segunda tem que ter um tom. Bemol aonde? Isso. Arrume aí. Arrume aí e depois me diga como é que ficou. Porque quando você falou sol sustenido, eu perdi tudo. Oi? Não sei. Não sei de nada ainda. Você que vai me dizer. Você corrigiu o negócio do 2-3 aí, né? Agora me diga como é que tá, tudo de novo. Aham. Hum, hum, hum. Que Fá bemol, brother? De onde você tirou esse Fá bemol, vá? Como é que começa com Fá natural e termina com Fá bemol? A oitava é igual à primeira, pô. Se você mexe na oitava, você tá mexendo na primeira também. Meu coração está parando. Não, não é minada, deixa do jeito que tá aí. Olha só. Tem só mais uma correção para fazer na sua aí, que é no quarto grau, tá? O Si, ele é bemol, porque a gente tem que ter um tom da... Ai, é, ficou desse jeito? Diga aí, como é que tá? Diga. Alguém fez diferente? A sua tava assim? A sua tava assim, Elma? Fá, o quê? Não, mas menor é a escala, você não precisa botar menor nas notas aí. A gente coloca menor quando a gente está falando de escala ou de acorde. Quando você está falando de notas, de unidades, aí você não põe menor, tá? A sua ficou assim também, Rogério? Beleza, vocês estão arrasando. Eu não entendo vocês, não. As escalas fáceis, a gente ficou um tempão rodando lâmpada, e as difíceis, aí pronto, tá certo. Ah, tô entendendo. Certo, vamos pra frente. Então, beleza, Si menor harmônica e Fá menor melódica, tá feito. Isso. É o que a gente chama de semitom natural, né? Beleza, prosseguindo. Então, aqui. Como é que o quê? Oh, claro. Eu vou fazer as duas de novo. Si menor harmônica. Fá menor melódica. É isso aí, menor melódica. Agora dá uma olhada no campo harmônico menor natural. Então, o que a gente estava fazendo agora era a escala menor natural, menor harmônica, menor melódica. Agora a gente vai ver quais são os acordes que são gerados por essas escalas, começando pelo level easy aí, que é o campo harmônico montado em cima da escala menor natural. Então, aí em cima, ó,
fora da tabela, né, bem em cima, você tem as notas da escala de Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí, no caso, eu não coloquei a oitava, né, porque senão não ia caber dentro do slide. Mas a gente tem aí da primeira até a sétima. E aí, dentro da tabela, na parte azul escuro, os graus, né, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na segunda linha, onde estão em negrito, você tem os acordes que são formados nesse campo harmônico. Lá menor, Si meio diminuto, Dó com sétima maior, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá com sétima maior e Sol 7. Parando para prestar atenção, se você olhar do 3 para frente, é o campo harmônico de Dó maior. Né, colocando o primeiro e segundo no final. Né? É o campo harmônico de Dó maior. Só mudou a ordem. Da mesma forma que a escala. Quando você tem a escala maior e usa a escala menor relativa, são as mesmas notas, os mesmos acordes, você só mudou onde começa e onde termina. Aqui acontece a mesma coisa. Tá? Então, você pode ver que são exatamente os mesmos acordes. Beleza? Agora, deem uma olhada no campo harmônico menor harmônico, que é montado em cima da escala menor harmônica. Aí começa a aparecer um monte de doideira. Porque a escala menor harmônica, naturalmente, já tem um som esquisito, né? Não, só tem o dos portões. Tá? E aqui a gente tem a mesma lógica. Fora da tabela, na parte de cima, tem a escala menor harmônica. Tá aí, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, porque a sétima é maior, né? Dentro da tabela, na parte azul, você tem os graus da escala, que tá igual da outra, ó. Igualzinho, tá? Na parte em negrito, você tem os acordes que são formados e aí embaixo as notas que compõem esse acorde, sendo de cima para baixo, tônica, terça, quinta e sétima, tá? Depois do negrito aí, tônica, terça, quinta e sétima. Só para vocês terem uma noção de como é a sonoridade desses acordes, vou tocar do primeiro até o sétimo. Vou só esperar ele Edivaldo entrar, porque eu sei que ele vai perguntar. É o quê? É o quê? É o quê? É um micro. É uma micro escala. Certo, dê uma olhada na sonoridade do campo harmônico menor harmônico. Primeiro grau. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E primeiro de novo. Nada invertido. Tudo na posição fundamental. Tem nada invertido. Não. Não. Acorde aberto, na guitarra, no violão, são acordes que usam corda solta. Tá? Agora, para teoria, acorde aberto são aqueles onde a nota é bem espaçada uma da outra. Não tem nada a ver. Aqui, ó, na escala menor harmônica, ele surge pela primeira vez, né? É daqui que a gente vê que aparece o acorde diminuto de verdade. Até então, a gente só tinha visto acorde meio diminuto, né? Lá do campo harmônico maior, e ele até aparece aqui no segundo grau, né? Agora, no sétimo, apareceu o diminuto, que a gente chama aí de diminutão, né? Diminuto raiz. O som dele, ó, é o acorde mais tenso de todos os campos harmônicos. Toquei 4 diminutos aqui. Né? E não dá pra acabar uma música assim. É tipo isso mesmo. Enfim, sonoridade bem interessante aí do acorde diminuto. Diga, Ama, conte suas aflições pra mim. Você tá com a cara de que quer perguntar alguma coisa.
Isso. Isso. Sabe aquela escala menor harmônica que eu pedi para vocês montarem? O campo harmônico, menor harmônico, ele é montado a partir dessa escala, né? Qual que é o esquema do campo harmônico? É você pegar cada notinha da escala e montar um acorde para cada uma, né? É a mesma coisa, é a mesma lógica que a gente usou aqui. Ele só chama campo harmônico menor harmônico porque ele vem da escala menor harmônica. Você quer perguntar alguma coisa, Miguel? Você está só alongando? Sétima é a sétima nota daquele acorde. Tudo com sétima. Isso. Eu acho que na aula de tétrade vocês não estavam aí, né? Aliás, mas na última vocês estavam e eu até recapitulei, né? A parada da sétima e tudo. É. Ah, sim, entendi. É porque só faz sentido se a gente coloca a sétima. Porque se não colocar a sétima, o Lá menor com sétima maior, que é um acorde muito característico, vira Lá menor. E aí não tem graça nenhuma. Entendeu? Então tem que ter a sétima pra gente ver claramente a diferença. O acorde, o diminutão aqui, seria uma tríade diminuta, se não tivesse a sétima. O meio diminuto também seria uma tríade diminuta. Isso, isso. Quinta e sétima, exato. Aí, ó, enxergue por colunas essa tabela. Embaixo do negrito aí, que tá o nome dos acordes, né, que tá sem negrito, você tem tônica, terça, quinta e sétima. Então, na primeira coluna, onde tem o Lá menor com sétima maior, embaixo você tem Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. Tônica, terça, quinta e sétima, tá? Vou passar pro próximo, tá? Campo harmônico menor melódico. Esse aqui, ele tem várias sonoridades interessantes. Vou tocar para vocês ouvirem. Primeiro grau. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E o primeiro de novo. É legal que a cara fica tipo... Parece que não resolveu nada, né? Tipo, nenhum tem cara de resolução, né? Mas cada um tem uma função específica, é usado num momento diferente. Por exemplo, o quinto grau desse campo harmônico e desse, que são iguais, né? O Mi7, é um acorde muito usado. Muito usado. Porque nele, primeiro que quinto grau, como a gente aprendeu lá atrás, né? É o acorde dominante, né? Então, ele é o acorde de tensão que pede a resolução. E ele tem a sensível, né? A tal da sensível. Ele tem o sétimo grau da escala aí, ó. Então, se você tá tocando uma música em tom menor, tipo... Quinto grau. Tem cara de repouso. Se eu fizesse esse quinto grau aqui, ó, que não é um acorde dominante, não tem tanta cara de terminou a música. Veja. Quarto grau. Quinto, menor. Xoxo. Quinto maior. Por exemplo. Tem essa. Por exemplo, vocês devem conhecer aquela música I Will Survive. A harmonia dela tem esse acorde aqui, inclusive tá nesse tom. Você começa aqui. Meio diminuto. Mi7. Resolve no acorde menor. Não é? A risada mostra que é verdade. Tá? Então, campo harmônico natural, menor harmônico e menor melódico. É isso aí. Só pra... tem tempo. Só pra gente terminar e eu ter certeza de que vocês entenderam, eu vou pedir pra cada um fazer um campo harmônico diferente. E depois eu só vou olhar. É isso aí, tá? Mas você não precisa fazer exatamente desse jeito aqui. Calma que eu vou dar o caminho das pedras. Não chora não, velho. Ó, eu quero que você monte
campo harmônico de Dó menor, natural. É, natural. Pera aí que eu vou pegar meu celular pra anotar, senão eu vou esquecer de você. Aliás, não precisa não, né? Dó menor natural é o seu, anote aí. Não, é pra hoje. Diga. Uhum. Isso, esse é o processo. Com os mesmos. Exato. Você matou a charada aí. Oi? Não, não. Então tá, já sabe a sua, né? Dó menor natural. Rogério, a sua vai ser Sol sustenido menor melódica, tá? Sol sustenido menor melódica. Elivalda, o seu campo harmônico vai ser de Ré menor harmônico. No seu tem uma coisa interessante que acontece, viu? Explosão de conhecimento. Elma, o seu campo harmônico vai ser de Mi menor natural. Miguel, o seu vai ser de Fá sustenido menor harmônico. Ou melhor, Fá sustenido menor melódico. Tem que ser diferente do de e xodó da minha vida, o seu vai ser de Lá bemol menor melódico. Menor melódico. Agora, olha só, parem um minutinho aqui e olhem pra mim. Eu já passei o de todo mundo, vocês devem ter anotado aí. Olha só. Preciso da atenção de todos aqui olhando pra mim nesse momento. É, Qual vai ser o passo a passo para você montar isso? Primeiro lugar, monte a escala menor do seu campo harmônico. Então, se o seu campo harmônico é Si menor harmônico, você vai montar a escala de Si menor harmônica. Tá? Eu vou voltar aqui pro slide que tem a formulazinha, tá? Se o seu campo harmônico é de, sei lá, Ré bemol menor melódico, vai montar a escala de Ré bemol menor melódica. Primeiro passo, montar a escala. Lembrando que você tem que conferir atentamente, porque se você errar a escala, você vai errar tudo, viu? Pronto. Segundo passo, você vai colocar as notas que cada grau vai formar, né? Você vai colocar as notas de cada acorde. Então, por exemplo, se você está fazendo campo harmônico de Si menor harmônico, você vai colocar lá no primeiro grau Si, você vai colocar a terça, a quinta e a sétima, respeitando, como o Miguel falou, respeitando os sinais de alteração que aquela escala já tem. Por isso que você tem que fazer a escala primeiro, colocar os acidentes, conferir. Se você tiver com dúvida, vem aqui me mostrar que eu tiro a dúvida e pronto. Tá? E o segundo passo é isso. Colocou quais são as notas, tônica, terça, quinta e sétima, de todos os graus. Aí, por último, você coloca quais são os acordes que são formados dentre cada tétrade que você descobriu aí. Tá, eu vou voltar aqui, ó, pra você ver. O seu é melódico. Ó, tá aqui, ó. Menor harmônica, o semitom está aí escrito. Menor melódica está aí escrito. No caso de vocês, que é menor natural, é só 2, 3, 5, 6. Onde ficam os semitons da escala. Da escala, viu? 2, 3, 5, 6. Vou deixar vocês torrando os neurônios aí, vou pegar uma água que eu tô com sede. Si menor harmônica. Quando tem o M, é sempre menor. É, é.
A escala, sim. Agora você monta os acordes, né? Ó, agora tá tranquilo. Sim? Sim. Voltar pra onde? Aqui? Você não colocou mais nenhum outro? Colocou? Depois Mi, Lá e Si. Pode prosseguir. Aí você vai colocar agora as notas do acorde, só que você tem que respeitar as notas que você colocou o sinal, né? As que você colocou bemol, elas têm que continuar com bemol, entendeu? Deixa eu ver. Usa. É que naquelas que a gente fez antes, nessas aí, não tinha. Agora você só. É isso mesmo. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Acabou tudo? Colocou as cifras? Deixa eu ver. Claro. Eu falei, é o terceiro passo. É essas que estão em negrito aí, ó. Ah, é lá. Olha, use esse aí como referência, pô. Tá? Sol. Ó, é a primeira coisa. Agora, então, você já tem todos os blocos, certo? Tá, você já tem. Agora o que você vai fazer é ver as distâncias. Aqui você tem, fique só, tônica, terça, quarta, sétima. Aí é aquele mesmo trabalho que a gente teve quando tá. Olha, gente, deixa eu já falar isso pra todo mundo já. Olha só, presta atenção em mim aqui. Provavelmente a maioria de vocês aí já deve estar na parte de colocar as notas dos acordes, né? Que vão formar os acordes. Esse segundo passo, ele é fácil, porque você já montou a escala, já deve ter conferido, deve estar tudo certo, e agora é só você preencher os acordes. Agora, o terceiro passo, que é o de colocar cifras, que é o que está em negrito aí, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Para você poder colocar cifras, você vai ter que analisar os acordes. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É aquele mesmo trabalhinho que a gente fez lá no módulo 1, de montar as tríades. Lembra disso? Terça maior, quinta justa e tal. É só isso que você vai ter que fazer. Agora você tem a sétima, e é aquela continha que a gente fez lá nas primeiras aulas desse curso. Sétima maior tem meio tom, menor tem um tom, sétima diminuta tem um tom e meio, e por aí vai, tá? Lembrando que, da mesma forma que você não altera nenhum acidente quando está montando os acordes, você também não altera nada quando está classificando as tríades. Você só vai ver qual foi que deu.
Então, por exemplo, dê uma olhada aqui, ó. Vou fazer um de exemplo aqui para vocês. Olha o primeiro grau aqui desse campo harmônico. Lá menor natural. Olha o primeiro grau. Olhando só do negrito para baixo, que eu tenho Lá, Dó, Mi, Sol, o Lá seria a minha tônica, certo? Qual é a distância que eu tenho de Lá para Dó? 1,5. 1,5 é uma terça o quê? Menor. Então, tônica, terça menor. De Dó para Mi, qual é a distância que eu tenho? 2 tons. 2 tons é uma terça maior ou menor aí? Maior. Então, se eu tenho uma menor e uma maior, eu tenho tônica, terça menor e quinta justa. Né? Aquele negócio da quinta justa, as duas terças são diferentes e tal. Agora, qual é a distância que eu tenho de Sol para Lá? Sol é a sétima e Lá é a tônica. Um tom. Um tom é sétima o quê? Menor. Sétima menor. Então, a resposta está em negrito. Lá menor com sétima. Esse é o terceiro passo aí que você vai fazer no seu campo harmônico. Beleza? Jogue duro. Ok? Não, eu tô falando a sétima desse acorde. É menor. Aí, quando a sétima é menor, é só o 7 que você coloca. O M que tá aí é referente ao acorde e não à sétima, tá? Só por curiosidade, alguém terminou? Deixa eu dando uma olhada aí pra ver.
Olha, gente, se liga só. Como a gente já tá no nosso horário, eu vou analisar o de um de vocês e as coisas que tiver errado ou certo, vocês tomam aí como referência e me tragam pronto de vocês na semana que vem, que eu vou canetar. Diga aí o seu como é que tá. Primeiro, qual é o seu campo harmônico? Sol sustenido menor melódico. Primeiro, ele é montado a partir de qual escala? Qual foi a escala que você usou como base para montar o campo harmônico? Tá, peraí, fale de novo. Sol sustenido, Lá sustenido, Si natural, tá, Dó sustenido, aham, 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 certo. Você vê que a escala já é uma aberração, né? Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá dobrado sustenido e Sol sustenido. Prossiga. Como é que ficaram os acordes? Me diga só como é que ficou a cifra deles aí. Primeiro grau. Aham. Aí você pode falar só Lá sustenido menor com sétima, tá? Si maior, quinta aumentada, sétima maior, certo? Aham. Pera, você pulou um aí, não foi? Peraí. É, Sol sustenido, Sol sustenido maior que sétima, não, menor, né? Menor que sétima maior, certo? Sol sustenido menor que sétima maior. Eu tô no primeiro grau aí, com sétima maior. Segundo grau, menor 7. Terceiro grau. Uhum. Pronto. Quarto grau. Tá. Quinto. No caso, meio de minuto. Sexto. É. Sexto grau. Sétimo. Tá. Só teve um errinho aí. No quinto grau. O quinto grau, ele também é maior 7. Assim como no quarto. É. 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 Então, ó. Dê uma olhada só, gente. Ré sustenido 7. Apenas. É, se vocês forem prestar atenção, o campo harmônico de Rogério, que era esse menor melódico, os acordes ficaram com a mesma estrutura desse aqui do exemplo. A única diferença é que, como ele fez de Sol sustenido menor e não de Lá menor, os acordes são outros, mas o padrão dos acordes é o mesmo. Exato, exato. Se eu trocasse todas essas letras maiúsculas aí, né, a inicial maiúscula dessa linha que está em negrito, por X, né, seria a mesma estrutura do acorde. Quer ver, ó? Rogério, fale uma última vez aí todos os acordes que deu e vão comparando com esses aqui, tá? Primeiro grau, certo? Segundo, mesma estrutura. Terceiro, quarto, quinto, sexto, meio de minuto. Sétimo, uhum, meio de minuto. Olha o tamanho desse acorde, brother. Esse último. Fá dobrado sustenido menor com sétima e quinta diminuta. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu senhor. Oi? É o quê? Não. É meio diminuto mesmo. No menor melódico. No menor harmônico, é o diminutão, tá? Você ia perguntar alguma coisa, Miguel? Você fala da primeira pra terceira 2 e da terceira pra quinta 2? Tríade aumentada. Aumentada, tá? Aí vocês terminam de vocês durante a semana.
E tragam pronto semana que vem. Gente, tragam pronto semana que vem. Não vem com a desculpa de meu cachorro comeu, não. Isso não funciona nem na escola, muito menos aqui, certo? Oi? O seu quê? É, só o seu, tá? Beleza? Alguma dúvida por agora? Massa, então é isso, eu vou terminar a gravação lá, mas quando terminar eu vou dar uma olhada de novo no de vocês.